Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora da UFSM, na UniFM 107.9. Aqui é Jéssica Dalcin e você pode acompanhar as iniciativas da editora no Instagram, em @editoraufsm ou ainda no @livraria e grife UFSM, tudo junto. A nossa loja fica ali na entrada do campus. Nós temos feito eventos também no nosso espaço cultural, que fica junto da loja, ali no Arco. São exposições e lançamentos de livros que são divulgados no perfil @editorafsm no Instagram. Quer usar o espaço? Manda um e-mail para editora@ufsm.br. Aliás, esse e-mail ele pode também ser usado para dicas de pauta, elogios, sugestões, todo feedback de você que nos escuta. editora@ufsm.br. E hoje nós estamos aqui com o diretor da editora, professor Enéas Tavares, diretor, mas também é nosso frequente participante aqui na parte da comunicação. Você já conhece ele aqui no Ineditados também, nas nossas redes sociais. Recentemente protagonizou um vídeo no nosso Instagram sobre a Odisseia do Livro. Professor Enéas, seja muito bem-vindo. Olá, Jéssica, olá aos ouvintes do Ineditados. É um prazer estar aqui no nosso podcast da editora da UFSM, onde a gente costuma falar dos nossos livros, das nossas produções, do mercado editorial acadêmico, entre outros assuntos. E hoje eu aceitei esse convite muito gentil para que a gente possa conversar sobre um grande fenômeno cinematográfico e um grande fenômeno literário, há mais ou menos 3 milênios. E que também é foco, dentre outras obras, das tuas aulas, né? Da tua disciplina, né, Enéas? Conta um pouco o que faz com que essas histórias sejam constantemente revisitadas, o que elas convocam na gente para que sempre alguém queira dar um novo olhar para elas e elas pareçam sempre tão atuais, apesar de serem milenares. Né? Entre as várias atividades, a minha carreira, né, principal enquanto professor é no curso de letras da UFSM, ministrando uma disciplina de primeiro semestre para os cursos de português, inglês e espanhol, que é a literatura greco-latina. Que ela funciona como uma disciplina introdutória aos grandes clássicos do Ocidente, é uma disciplina que prepara os nossos alunos para a compreensão dos gêneros literários, para os principais temas que vão ser reinventados na literatura. E entre os autores, né, que nós trabalhamos nessa disciplina está Homero, né, e os 2 primeiros poemas que são considerados assim os 2 pilares da literatura ocidental, que é a Ilíada e a Odisseia, né, que é o assunto aí do nosso Ineditados. E sempre quando eu estou trabalhando com Homero, eu sempre tento desconstruir com os alunos uma ideia que a gente tem, né, Jéssica, de que os clássicos, ou os canônicos, ou a alta literatura, ou essa literatura obrigatória, né, ela é alguma coisa da ordem do inacessível, do inalcançável, do difícil de ler. E eu confronto essa afirmação dizendo o seguinte: o clássico se torna clássico devido à popularidade dele entre os ouvintes e os leitores. Né? Shakespeare é clássico não porque houve uma conspiração de acadêmicos, né? Mas sim porque ele enchia um teatro de 500 lugares todo dia, numa Londres que era basicamente do tamanho de Santa Maria. Machado de Assis a mesma coisa, né? Era um grande autor de folhetim, né? Era um grande sucesso de literatura de jornal. E Homero é esse grande enigma da literatura, porque ele é um autor, ou vários autores, né? Tem toda uma discussão a respeito da questão homérica, né? Mas ele é um autor que sobrevive, Jéssica, 300 anos aproximadamente, num contexto de tradição oral. Ou seja, a Ilíada e a Odisseia, antes de virarem os textos que a gente lê hoje, em versões traduzidas, esse texto ele foi registrado por escrito em 532.
antes de Cristo. E ao que tudo indica, a geração de Homero viveu entre o século IX e o século VIII antes de Cristo. Então, durante esses 3 séculos, nós temos Ilíada e Odisseia sendo memorizadas e transmitidas de geração após geração por essa tradição que treinava a memória para contar essas histórias. A né? força dessa narrativa, né, para essas gerações continuarem contando. Exatamente. E a palavra-chave aqui é popularidade. Né? Nós temos o cinema, vamos falar daqui a pouquinho da versão, né, do Christopher Nolan. Nós temos o cinema, nós temos o streaming, nós temos quadrinhos, nós temos livros, né, das mais variadas formas. Para a audiência grega, né, do século IX e do século VIII, a grande festa e o grande entretenimento eram os festivais de aedos ou de poetas orais, em que eles recebiam esses poetas para que esses poetas pudessem contar essas histórias. Né? E era comum eles se reunirem em praça pública para escutar essas histórias. E isso não é alta literatura. Era um entertainer da Exatamente. Isso não é alta literatura, isso não é canônico, isso não é difícil. Isso é uma história, como tu bem colocaste, muito poderosa, que sobrevive aos séculos e que sobrevive também aos milênios, porque cá estamos em 2026 em Santa Maria, né? Falando nessa segunda-feira, no nosso Ineditados, a respeito de uma nova versão desse poema de 3.000 anos de idade, que é a versão fílmica, né? Que tá todo mundo falando aí, a versão do Christopher Nolan. Pois quando a gente para pensar, né? Para refletir criticamente, né? Nessas histórias e não só nisso, mas em toda questão filosófica, enfim, a gente vê que os dramas universais, humanos, eles são sempre os mesmos, né? E quando a gente repara nesse Odisseu que fez idas e vindas na sua demora para casa, ele fala muito sobre culpa, sobre essa guerra que ele não quer levar para casa. Como se ele, em alguma medida, pudesse se banhar nesse mar antes de chegar em casa e isso fosse ficar para trás. A partir do momento que ele consegue, né, pelo menos a minha interpretação aqui, né? Interpretação livre. A partir do momento que ele consegue integralizar isso tudo e entender que aquilo ali faz parte da história dele e que, então, com essa carga, ele volta para casa, apesar do que aconteceu, né? Ele pode fazer esse retorno livre da culpa, em alguma medida, né? É quando ele, em algum ponto, lá volta para casa, né? Então, e aí, claro, hoje, né? Esses 3.000 anos depois, cada um faz uma alegoria, né, dentro do seu sentido. Né? Um símbolo não esgota seus significados, né? Perfeito. Por exemplo, uma alegoria ao estresse pós-traumático, né? Ao trauma como um todo, o próprio trauma da guerra per si, né? Então, isso é muito evidente como isso... Bom, pessoas que saíram do fim da sessão lavadas de chorar. E daí você pensa... é uma história de 3.000 anos. Claro, fazendo um paralelo aí com histórias bíblicas, que eventualmente passam num canal ou outros, novelas, né? E uma filha de um amigo dizia... Não me conta, esse amigo é estudioso da Bíblia. E ele dizia, não, porque em tal situação acontecerá tal coisa. E ela disse, pai, não me dê spoilers. Ele com spoiler da Bíblia. Vamos tomar esse cuidado aqui nesse episódio de Ineditados. Caso você não conheça esse poema, nós não vamos dar spoiler. Mas eu adoro o que tu mencionas, Jéssica, em 2 sentidos. Né? Primeiro, de fato é uma história muito popular porque ela tem um caráter assim, universal. Né? É uma história sobre um pai, uma mãe, uma esposa e um filho. Então, dependendo do nosso posicionamento em qualquer triangulação familiar, nós vamos encontrar referentes. Além disso, é uma história sobre voltar para casa. E todos nós vivenciamos essa odisseia todo dia. Né? O Nolan agora fez isso num formato cinematográfico, mas a gente não pode esquecer que a Odisseia está sendo reinventada sempre. Né? O Ulisses, do Joyce, né? O grande romance do século XX, reinventa a Odisseia em um único dia na cidade de Dublin. O Stanley Kubrick e o Arthur C. Clarke fizeram isso em 2001, uma Odisseia no espaço. Né? Só que lá eles fizeram um exercício oposto do Joyce. Né? Eles esticaram essa jornada, que em Homero é 10 anos, em milênios. Né? Desde a gênese da espécie humana nesse planeta até o nosso futuro, né? Nas estrelas distantes.
Então tem esse caráter assim de que, indiferente de quem você é, da sua idade, da sua relação familiar, você vai olhar para essa história e você vai se ver naquele pai querendo voltar para casa, naquela mãe, né, corajosa, tentando defender o seu lar desses pretendentes ameaçadores, ou então na figura desse filho que espera a volta do pai, né? E por outro lado, além dessa popularidade que tu mencionas, tem também esse elemento, né, que tu usas o estresse pós-traumático, que é uma expressão muito nossa, né? E que eu acho que é uma das chaves melhores para a gente entender esse filme. Mas vamos também voltar um pouquinho para Homero para ver o seguinte, né? Nesse aspecto, Homero já produz nesse poema uma desconstrução do discurso de guerra, né? Esses dois poemas, Ilíada e Odisseia, tratam de uma guerra. Então a gente esperaria que, por tratarem de guerra, a guerra deve ser heróica, a guerra deve ser admirável. Homero não faz isso. A Ilíada é um poema atroz em mostrar o quanto aquela guerra, a Guerra de Troia, mata os melhores dos dois lados. Tanto do lado grego quanto do lado troiano, né? É um poema que termina com funerais, tanto no acampamento grego quanto dentro das muralhas de Troia. E a Odisseia aprofunda isso, porque é a história desse sujeito que sai de Troia rico, porque ele destruiu aquela cidade, pilhou as riquezas, o ouro e as pedras preciosas dos templos, tomou os vencidos como escravizados, levou para os seus barcos e volta para Ítaca como o senhor vitorioso dessa guerra. O que a Odisseia nos mostra é, pouco a pouco, Ulisses perdendo tudo isso. É um desmonte, né? E não só o tesouro que ele roubou dos inimigos vencidos, perdendo tudo, os amigos, os companheiros, as roupas, né? Quando ele chega na corte feácia, né? Que é um episódio que o Nolan tirou, né? Cortou do filme, porque, enfim, né? É uma adaptação e tal. Mas é um episódio em que o Ulisses está nu, ele é vomitado do mar, né? Depois de mais um desastre, em que ele perde o navio e os homens, os últimos, e ele perde as roupas, e ele é encontrado pela princesa, né, Feácia, Nausicaa, completamente desnudo. É uma cena belíssima, assim. Que é um parto quase, né? Exatamente. A princesa fica um pouco envergonhada, pede para as servas cobrirem aquele homem, né? Mas a Odisseia é sobre isso. A Odisseia é sobre o aprendizado desse homem. Você que atravessou o mar para matar pessoas, para escravizar famílias, para roubar essas casas, agora você vai precisar aprender a perder todas essas coisas. E tem uma outra passagem, né, que eu acho muito bonita, em que o Ulisses está escutando o Aedo, no canto 8, né? E o Aedo está contando o final da guerra. O Aedo não sabe que aquele é Ulisses, ele está disfarçado ali na corte. E quando o Aedo conta, ele começa a chorar. E aí Homero nos dá essa maravilha de poesia, que é o seguinte: ele cria uma metáfora, né, para explicar para nós, leitores ou ouvintes, qual é o sentimento de Ulisses chorando. E ele diz o seguinte: Ulisses chorava como uma esposa que acabou de ver seu marido ser assassinado, que sabia que tanto ela quanto seus filhos seriam levados à escravidão. Que é uma forma muito sutil e poderosa de Homero dizer o seguinte: é isso que esse guerreiro assassino está aprendendo. Uma angústia, né? E só depois de entender o sofrimento que ele causou é que ele vai poder voltar para casa. E essa volta para casa também a gente sabe que demora tempo, né? A gente acha que o Ulisses vai voltar para casa e tudo tá certo. Não. Quando ele volta para casa, ele tem que reconquistar o trono, ele tem que reconquistar a esposa, ele tem que reconquistar o filho, né? Porque a volta para casa é literal e simbólica, não é só voltar no corpo, tem que voltar no espírito, né? Então, enfim, todas essas questões que eu acho que o filme do Nolan, e o Nolan, né, nota muito bem em Homero e reinventa de uma forma muito interessante. E lá vou eu, né? Jungianamente, a casa seguidamente é uma representação do self, né? Do eu. Então, quando ele precisa voltar para casa, ele também precisa se recompor em o que é esse aspecto feminino dentro dele, o que é esse aspecto filial dentro dele, como é que ele ressignifica todo esse trajeto que ele fez, de modo que essa história não vire um fardo, né? Então, claro, quando ele chega em casa, tem aquela... Que são aqueles montes de pretendentes, quer dizer,
Tá todo mundo querendo se adonar da sua casa. São pensamentos, né? E aquelas forças dissonantes. Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? E agora? Porque, né, em algumas medidas, o guerreiro no dia a dia... E aí eu vou extrapolar para todos nós, que somos um pouco guerreiros quando saímos de casa. Quer dizer, quantas escolhas nós fazemos no dia a dia, nas nossas odisseias pessoais, por menores que sejam, né? Essa pequena jornada do herói, assim, que sai, vai para o trabalho. Se a pessoa vai ficar remoendo todas as decisões que ela precisou tomar para que alguma coisa fizesse sentido, ela vai à loucura. Então, essa batalha que acontece dentro da casa, né, quando ele retorna nos seus andrajos, né, é isso. A gente tem que se despojar um pouco do nosso eu para entender o que fica, né, e o que sai. Né? Então, é muito bonito. Falando no filme, Jéssica... Tu gostaste? Que é sempre a grande pergunta. Eu insisto aos nossos ouvintes, a gente vai fazer aqui uma grande promoção, né, de Christopher Nolan, como se fosse preciso, né? Mas a gente não vai dar spoiler, vamos tentar não dar spoiler. Mas vamos lá, em questões assim de opiniões, né? Gostaste do filme? Eu gostei, é uma visão que... E nós não estamos aqui para fazer análise do filme, né? E o que é diferente, o que é igual, o que nos textos está ou não está. Mas, como uma visão autoral do Nolan, eu entendo que é uma obra que fala por si. Ela, em algumas coisas que ele preferiu omitir ou não detalhar, eu entendo que fizeram sentido nessa narrativa que ele escolheu também, né? As escolhas que ele fez, porque mostrar uma coisa e não... existem situações que eu poderia dizer que eu preferiria que tivesse sido retratadas assim ou assado. Mas todas elas, no meu entender, foram muito coerentes dentro do que ele se propôs. E é uma obra, né? É uma epopeia, né? Enfim, de tirar o fôlego às cenas. Eu entendi que houve uma fidelidade dele não criar, por exemplo, cenários que fossem muito miraculosos. Às vezes, em alguma medida, a gente olha um cenário e ele é rústico. E isso não destoa, né, do tom que ele quer para o filme. Na minha visão, é uma obra de respeito. Essa é uma defesa, assim, há várias razões para a gente ir ver esse filme, né? Mas é uma das razões, assim, de admirar muito o trabalho do Nolan, porque o Nolan é um grande defensor do cinema tradicional e de efeitos práticos, né? Então, numa época em que o cinema está tomado por efeitos especiais digitais, e, sobretudo, nesse momento se discute a utilização de inteligência artificial para gerar cenários e outros elementos, o Nolan é um defensor de um velho modo de fazer cinema, né? É um defensor também da prática de ir ao cinema, né? Por isso que os filmes eles são filmados com uma câmera especial, porque ele promete que você vá ao cinema para ver uma experiência que na privacidade, no conforto da sua casa, não vai ser tão intensa, né? Então, por si só, pela qualidade técnica, o Nolan é sempre um cineasta muito interessante. Eu te confesso, Jéssica, que eu não sou assim um grande admirador do Nolan, um adorador do cinema do Nolan, como muitas pessoas são, e eu compreendo essa adoração. Eu sempre tenho algumas questões com respeito a elenco, ou às vezes a uma escolha específica, né? Mas de saída, eu sou um professor de literatura greco-latina. Então, assim, quando eu fiquei sabendo que era Odisseia, é óbvio que eu vibrei, porque é uma obra que merece ser valorizada e merece ser descoberta, né, por novas gerações que, de repente, adoram Nolan, mas nunca tinham chegado perto de Homero. Às vezes por esse medo. Não, é um clássico. O clássico deve ser difícil, deve tratar de uma questão que não me diz respeito. Então é uma festa para a cultura e para nós que trabalhamos com literatura ver esse filme. Mas eu te confesso que a minha grande surpresa com esse filme é uma história antiga, de 3.500 anos, né? O que tudo indica, esse conflito entre gregos e troianos aconteceu em 1500. E o Nolan está fazendo esse filme em 2026, sobre essa história que aconteceu há muito tempo. Mas o filme é surpreendentemente atual para quem estiver disposto a fazer essa leitura. Você que quer ir ao cinema apenas para se perder, o que já é lindo, faça isso. É um filme para se perder. É um filme para esquecer da vida, esquecer dos problemas, deixar de lado os embates políticos que meio demarcam a nossa sociedade. Mas, por outro lado, se você quiser ver uma obra
que vai se posicionar com respeito a visões, né, colonialistas, imperialistas, questões que dizem respeito, né, a governos autoritários e o preço que não só os integrantes desses governos pagam, mas especialmente as vítimas desses governos pagam e sofrem, a Odisseia também te dá isso. Eu saí maravilhado, né, com essa questão que tu trouxeste. Ele, curiosamente, é um filme sobre, né, estresse pós-traumático. É sobre esse traumatizado de guerra. Não vou falar mais. E, ao mesmo tempo, é um filme, curiosamente, assim, de grandes ruídos e explosões e de poderosos silêncios. Né? É um filme que te dá silêncio, ele te dá personagens conversando, ele te dá cenas de intimidade. E, ao mesmo tempo, oscila, né, entre esses dois movimentos, porque o Nolan faz uma coisa que é muito fiel ao Homero, que isso é um grande debate em literatura, né, que é assim... por que o Homero contou a história daquele jeito não linear? A Ilíada é linear. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. A Odisseia começa no ano 18 da partida de Ulisses. Né? Ulisses parte no ano 1, fica 10 anos na guerra e depois leva mais 10 anos para voltar. E a Odisseia começa no ano 18. Quando, 18 anos, o cara sumiu, onde é que ele tá? E a gente vai ficar sabendo que ele tá perdido lá na ilha de Calipso e tal. E Homero vai entrecruzando isso com flashbacks e memórias e relatos. O que aconteceu contigo? Aí o personagem diz, não, aconteceu isso, eu enfrentei monstros e tal. E você, como leitor da Odisseia, você tem que ir montando o quebra-cabeça enquanto lê. E, felizmente, já era de se esperar, porque o Nolan sempre experimenta com a temporalidade nos filmes dele, né? Felizmente, o Nolan respeitou isso. E é um filme cheio de encaixes, de memórias, de lembranças, de relatos, né? E na medida em que você vai avançando, você vai entendendo melhor isso que a gente está chamando, né, de estresse pós-traumático. Que é um tema... É um expurgo, é quase uma terapia. Conforme ele vai contando o que vai acontecendo. Ele, poxa vida, mas isso faz sentido de um tal ponto e um tal caminho. Nossa, terapia é uma boa palavra. São todas palavras, muito né? modernas, a gente está fazendo aqui um anacronismo e tal. Mas lembrando, é um filme de 2026. Então não é anacrônico você analisar um filme de 2026 a partir desses elementos. É uma alegoria, né? Como seria usar esses elementos para tratar de Homero. Mas isso eu acho que é uma das coisas mais poderosas desse filme, né? Porque ele é um filme que ele é muito bom de ver, ele é bom de lembrar, né? Tá tendo esse fenômeno, né, no Letterboxd, que é muita gente indo reassistir. E é um filme que te dá vontade de reassistir. Porque você fica assim, eu vi uma vez só e tô querendo ir de novo, irei de novo, talvez essa semana. Até porque é um filme de 3 horas, né? Exatamente. Numa época de impaciência, numa época de absurda impaciência na cultura, dados os nossos, né, problemas tecnológicos, dos quais já conversamos aqui no Ineditados, é incrível que seja um filme de 3 horas, que te demanda paciência, que te exige paciência, e que as pessoas queiram voltar para essa experiência. E a razão desse querer voltar é um pouco isso, é para entender melhor, é pegar um detalhe do diálogo que não entendeu de outro modo, para ver uma determinada sinuosidade de trilha sonora, né? Eu nas aulas eu sempre menciono que o Homero criou várias coisas, entre elas o terror, né? Que tem 2 cenas no mínimo que eu considero assim, aulas de literatura de terror em Homero, né? Os Circe e os homens, né, de Ulisses, que ela transforma em porcos, e a ida ao inferno. Né? A Odisseia dá início a essa longa tradição na literatura, né, que é a viagem ao inferno, depois o retorno. E o canto 11 da Odisseia te dá uma cena de horror, assim, quando eles começam a sacrificar os animais e os espíritos sobem para beber o sangue. É uma aula maravilhosa, né? Eu brinco com os alunos, eu digo assim, olha, aqui vocês não vão ficar entediados, porque não tem como ficar entediado com Homero, Sófocles, Eurípides e companhia. E eu sempre trato, né, da forma como Homero criou esse mundo subterrâneo de uma forma muito assustadora e muito impactante. E o Nolan nos entregou 2 sequências, tanto a sequência de Circe quanto a do Hades. Muito gráfica, né? Assim, são duas passagens muito inventivas. Eu acho que ali foi assim, ó. São as minhas passagens favoritas, talvez, do filme Circe que é a Samantha Norton, né? E a ida ao Hades, né? Em que ele reinventa o Homero de forma muito pujante. São formas muito surpreendentes, né? A
A Circe virou na história essa feiticeira femme fatale, sedutora, de uma perspectiva objetificada, né? O que, obviamente, o Nolan não faria. E eu torcia para que ele não fizesse. E ele não só não fez isso, como nos deu uma personagem e a Samantha, uma interpretação, né, que tá todo mundo dizendo que vai ser indicada ao Oscar e tal, que é inesquecível. Inesquecível. Tanto pelo horror da cena, como também pela explicação, né, que reforça a leitura que a Jéssica trouxe aqui no início do nosso papo, enquanto trauma de guerra, né? E a Ida ao Inferno. A Ida ao Inferno, que nós temos assim essa paisagem noturna, né, de praia. É uma ilha vulcânica, se não me uma engano, ilha onde eles fizeram as vulcânica, filmagens. Então, aquele solo negro, né? Escuro. É próprio, né? Do enxofre. Então, que vem do ventre da terra, né? E você tem os espíritos corpóreos, né? Saindo das entranhas da terra, né? É genial. É genial. É um momento assim que você... Nossa, mas eu achei que isso era uma aventura épica, mas é uma aventura épica com elementos de terror. Sim, com elementos de terror, com elementos de romance, com elementos de drama familiar, né? Com conspiração palaciana. Então, assim, queridos, querem um bom entretenimento? A Odisseia de Christopher Nolan e também a Odisseia de Homero, porque tem tudo isso. É um novelão de primeira grandeza, né? E a parte de interpretação tá excelente. Alguns atores, claro que a gente vê com mais frequência, mas o John Leguizamo, por exemplo, que fazia tempo que eu não... Eu até demorou... No primeiro momento eu disse, eu conheço. Aí nossa, ele está muito bem. Então, ele faz o Eu Meu, né? Ele é o porqueiro de Ítaca, né? E ele... O Nolan... Olhem o artista, né? Olhem como a interpretação ela é sempre uma autoria também, né? Porque o Eu Meu... Ele não tem a cegueira, né? No filme do Nolan, o Eu Meu é cego, para brincar um pouco com a velha tradição que dizem, né, que Homero era cego. Né? Tem uma velha tradição que aloca um pouco essa cegueira de grandes figuras literárias, né? O John Milton, o próprio Jorge Luiz Borges na reta final da vida, né? Então é uma piscadela do Nolan para dizer, olha, tem uma figura de Homero aqui, né? E isso vai resultar lá no final. Eu adoro o John Leguizamo também, foi bom vê-lo. Muito bem. E isso nos faz, enfim, refletir um pouquinho também alguma outra odisseia literária aí que a gente vai chegar daqui a pouco, que é a nossa Feira do Livro. Ah, sim, aqui em Santa isso. Maria. Falando em odisseia... Já que nós também fizemos recentemente um vídeo ali que está no nosso Instagram, @editorafsm, o vídeo em que tu fala sobre o Trilhas da Edição, que é um pequeno libreto que fala de todo o caminho que o material chega, como é que ele se transforma no livro, como é que ele vai para a distribuição, falando sobre a rotina e o funcionamento da editora, da livraria e Grife UFSM. E podemos também falar na nossa feira que, enfim, reflete, é um grande momento em que isso tudo vai a público, né? Os professores estão sempre muito preocupados em explicar as coisas e como as coisas funcionam, além de acadêmicos, né? Tem essa maravilha assim da rotina acadêmica, que é a questão metodológica, né? A gente na universidade isso tem a ver com a ciência também, né? Nós não só fazemos as coisas, como nós estudamos o modo como fazemos as coisas e explicamos o modo como nós fazemos as coisas. E na editora da UFSM a gente tem muito esse cuidado, Ineditados também é uma exemplificação disso, de mostrar os bastidores, né? De dar voz aos nossos autores, de explicar para aqueles que pretendem publicar conosco quais são os trâmites para que possam submeter, né, um trabalho, um texto para a nossa editora. E no nosso site, de forma gratuita, nós temos agora 13 e-books, né? Um deles é o Guia do Autor, o outro já era também uma forma de atender a uma pergunta muito frequente do nosso público, que é como transforma uma tese ou uma dissertação em livro. Então a gente tem um e-book, né, que é o Como Transformar Trabalhos Acadêmicos em Livro, e agora a gente acaba de lançar o Trilhas da Edição, que é um curso, né, a respeito de como se faz um livro. Né? É claro que aqui nós estamos falando especificamente dos trâmites da editora da UFSM, mas basicamente todas as editoras, não só as acadêmicas, mas também as comerciais, elas vão vivenciar
uma gerência administrativa, né, um acolhimento de submissões, um encaminhamento para conselho editorial, um trabalho de preparação e de revisão. Não são as duas coisas, não são a mesma coisa, são duas coisas diferentes. Um trabalho de projeto gráfico e diagramação, entre várias outras ações que incluem também comercialização e visibilidade dos nossos títulos. Então, tudo isso nós explicamos nesse libreto, né? Se você está nos escutando e está longe da UFSM, pode acessar o nosso site e lá vocês vão encontrar, né, no Como Publicar o libreto para que você possa fazer o download. Se você está no campus sede, por favor, nos visite lá na editora da UFSM. Atualmente nós estamos no 2º andar da reitoria e você pode conversar com a nossa equipe e retirar gratuitamente um exemplar, né, do Trilhas da Edição, um exemplar impresso, para que você possa levar, né, esse libreto, que sim, né, essa é a brincadeira que a gente fez no Instagram. Vamos falar da Odisseia, do livro Odisseia, mas vamos falar também da Odisseia do livro, porque entre as metáforas, né, do percurso de Odisseu pelo Mediterrâneo e pelo Egeu está a produção do livro. Então, é também o registro da nossa Odisseia, né, enquanto criadores de livros lá na editora da UFSM. Para quem quiser acessar, editora UFSM, tudo junto, né? editoraufsm.com.br/como-publicar. É tracinho mesmo, não é underline. editoraufsm.com.br/como-publicar. Vai aparecer para download gratuito o Guia do Autor, o Como Transformar Trabalhos Acadêmicos em Livros e agora o nosso Trilhas da Edição. E com relação à Feira do Livro de Santa Maria, que já temos agora sexta-feira, né? Se inicia. Sexta-feira, dia 7 de agosto. Nós temos... estaremos em um outro lugar, no diagrama, né, que normalmente nós ficamos mais perto ali com a nosso stand perto do gazebo, e agora vai ficar mais perto do calçadão, ali para a saída do calçadão. E estaremos lá, como tradicionalmente, com a nossa equipe da livraria, esperando, aí teremos lançamentos, né, professora Néia? O que nos aguarda aí? Nós temos uma extensa lista de atividades também, teremos lançamentos em mais de um dia. O grande movimento vai se dar na quarta-feira, dia 12, em função da maioria dos autores realizarem o lançamento, que vamos dizer assim, é o dia do lançamento da editora, mas vamos ter outras atividades, né? Isso. Jéssica, o nosso grande evento, né, do ano. Eu já repeti isso e repito aqui, né? Nós existimos na editora da UFSM para colocar os livros nas mãos dos nossos leitores. E há 3 grandes eventos no ano, né? A nossa Feira do Livro de Santa Maria, que é o nosso lançamento maior, a Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece em novembro, e também a Bienal, né, do livro de São Paulo e do Rio de Janeiro, que nós participamos via ABEL. Mas a nossa Feira do Livro de Santa Maria, que é a nossa feira na nossa casa, na nossa cidade, perto do nosso público, é de fato esse grande festejo. Então agora do dia 7 até o dia 22 de agosto, nós estaremos na banca 17. Eu estou aqui vendo o nosso posicionamento. Vai ser a banca 17. Como a Jéssica mencionou, nós alteramos um pouco a geografia e a arquitetura da disposição das bancas esse ano. E nós vamos ficar muito perto ali, né, do Banrisul, do calçadão, logo na entrada. Vai ser bem difícil, né, não nos encontrar na feira. A gente vai estar bem na entrada, vai ser a primeira barraca para quem está entrando na feira a partir do calçadão. No dia 12 de agosto, portanto, na quarta-feira da próxima semana, às 17 horas, das 17 às 19, nós estaremos reunidos, né, na nossa tenda de autógrafos, com toda a nossa equipe de servidores e de bolsistas, para receber os nossos leitores para uma série de lançamentos, né? Eu estou aqui com a nossa lista, Jéssica, é uma lista, né, como acontece com todo ano, né, com vários livros, né, a grande maioria deles livros impressos, com alguns livros eletrônicos, mas nós estaremos lá, né, com edições muito especiais, preparadas com todo carinho. Aqueles que têm acompanhado os lançamentos da editora da UFSM nos últimos anos
sabem que a gente investe muito na experiência de leitura, então são livros com uma qualidade gráfica inegável e com alguns destaques, né? Eu vou fazer aqui a menção a alguns desses títulos, né? Nós temos vários lançamentos da coleção Textos Introdutórios, que é a nossa coleção de livros de bolso. Então tem Aprender com Maquetes, nós temos Biologia para Futuros Educadores, Fundamentos em Editoração e Teoria da Literatura, né? Que vão ser 4 títulos em parceria com a Prograde, aquela coleção que responde, né, a pergunta por onde eu começo para os nossos alunos de primeiro e segundo semestre. Alguns autores já vieram aqui fazer uma participação também, o professor Lucas com Teoria da Literatura e a professora Marília com o Fundamentos em Editoração também, já estiveram aqui conosco. Nós teremos também alguns livros eletrônicos, né, alguns deles ainda em parceria com a série Extensão. Então, serão Guia Ilustrado dos Fósseis da Quarta Colônia, História e Cultura Indígena e Negra no Rio Grande do Sul, Design e Contexto Cultural, Medidas de Avaliação para Prescrição de Exercícios Físicos, além de Dicionário de Civicultura e, dentre os inclusos, Fundamentos Cirúrgicos e Cuidados Odontológicos, também é uma segunda edição. Além disso, nós teremos o lançamento de uma obra em quadrinhos, né, que é Genética e Reprodução na Pecuária em Quadrinhos, que é uma publicação muito especial, né, por parte dos nossos colegas do CCR, que fizeram essa obra já no formato, né, de narrativa gráfica, para chegar nos nossos leitores mais jovens, e é uma obra que investe muito no aprendizado de forma lúdica. E além disso, né, o JF, né, de Assis Brasil, Interpretações, a segunda edição, que sai pelo selo Patrimônio e Memória, que é o nosso selo, né, que em parceria com a Pré investe, né, tanto na memória cultural, arquitetônica, o patrimônio histórico e geológico, né, da nossa região, e é uma das edições aí que nós estamos mais curiosos, né? É um capa dura, como foram os 2 volumes da obra do Felipe de Oliveira. E além de Assis Brasil Interpretações, nós teremos também pelo selo Patrimônio e Memória o livro Taperas nas Paisagens da Quarta Colônia, né, que é um livro também muito bonito, é um livro fotográfico com informações de geografia, né, da Quarta Colônia, mas também, né, um livro que, assim como o Assis Brasil, pode ser um livro presente, pode ser um livro para você presentear um familiar, um conhecido, né, que queira ter não só um objeto textual, mas um objeto gráfico e visual também, né, do trabalho que nós fazemos na UFSM. Ele muito se assemelha a um álbum, até pelo formato, ele é um formato horizontal, um formato paisagem, então a gente vê que, embora tenham ali informações que são de cunho científico, né, no texto final, a gente tem uma grande parte que traz até com umas entradas poéticas, umas reflexões sobre a origem daquelas imagens, né? E como essas imagens refletem todo um histórico dessa região da Quarta Colônia. Então é bem interessante e muito acessível também. Quando a gente fala assim, um livro com informações científicas ou de uma editora científica, a gente fala, mas isso é científico, pode ser difícil né, ou inacessível. Esse livro é um convite a se deleitar, a passear por aquelas imagens, ao mesmo tempo fazendo uma reflexão de como isso afeta, enfim, reflete geograficamente, economicamente, né, que é um convite que o livro faz de forma muito acessível. Exatamente. E para concluir a nossa lista, temos também Harmonia, um tratado sobre a prática tonal, 2 expansões e adaptações, esse também é um livro impresso. Então fica aqui o convite, né, a lista completa aqui dos títulos e dos autores, está no nosso site, está no nosso blog. E fica o convite para vocês estarem conosco no dia 12 de agosto, a partir das 17 horas, lá na feira. Certamente vão encontrar obras muito diferentes, né, muito plurais, o que é a natureza do que nós fazemos enquanto trabalho científico na UFSM. E, ao mesmo tempo, promoções, né, que vão agradar aí a muitos dos nossos leitores. Então, a gente tem um brinde especial para quem comprar mais de R$100, um outro brinde para quem comprar mais de R$200. Então, visite, né, a nossa banca, a banca 17, na Feira do Livro de Santa Maria, e esteja conosco no dia 12 às 17. Muito bem, nós sempre fazemos ações. Eu acho que é importante destacar também que, infelizmente, perdemos o professor Pedro Brum Santos. Exato, né? exato. E foi nosso autor e nosso parceiro, né, há tantos anos, e é homenageado póstumo nessa edição. Então, também teremos algum movimento com relação ao Felipe de Oliveira, né, que foi
a última produção dele conosco. Então, sejam todos convidados a participar e teremos lá um ambiente muito acolhedor, né? Como sempre, um movimento muito bonito que costuma acontecer nos nossos lançamentos. Vamos torcer para que seja um dia ensolarado, como tivemos recentemente, né? Até os dias que choveu um pouquinho, depois abriu. E é uma boa lembrança, né, ao professor Pedro, e também a tantos outros colegas, né, que fazem a nossa editora, fazem a nossa instituição, né, e que, com o passar do tempo, nós acabamos perdendo, né, enfim, por diversas razões. Eu acho que nesse episódio, né, de Ineditados, que a gente fala sobre a Odisseia, é muito importante a gente falar também, né, do professor Pedro, que foi um grande professor de literatura, um grande professor, né, desses grandes clássicos, um estudioso do Érico Veríssimo, né? O Veríssimo é esse nome épico, né? Alguém que atualiza o épico dessa tradição antiga para o nosso contexto sul-riograndense. E eu acho que é com essa chave que eu reforço o convite para estarmos juntos, né, a partir de sexta-feira, dia 7, na Feira do Livro de Santa Maria. Nós temos uma odisseia diária para voltar para nossa família, para fazer o trabalho que a gente faz, uma odisseia para enfrentar os vários desafios que a gente continua enfrentando em termos sociais, em termos políticos, né? Em termos ambientais, e pensar esses encontros, né? O encontro de praça, o encontro de livro, o encontro para a gente celebrar as histórias e a cultura, é uma forma também de celebrar a odisseia da nossa própria existência, porque é disso que se trata, né? A nossa odisseia como pais, como esposos, como filhos, como amigos, como professores, como autores, como leitores, né? E a Feira do Livro como é sempre isso. Alunos que estão retornando hoje, o início do semestre, exatamente, né? Tem gente que está começando sua odisseia Exato, pessoal hoje. Exatamente, fica o convite também para aqueles que iniciam, né? A odisseia na UFSM. O bom de odisseia é isso, né? Que essa palavra que acaba... Né? A odisseia é a história de Odisseu. É isso que significa no original. Mas ela acabou se tornando, né, essa palavra símbolo das grandes viagens, das grandes jornadas, das grandes aventuras, né? Então, é também a nossa odisseia particular. Muito bem, professor Enéas Tavares, muito obrigada por dedicar um pouquinho da sua tarde aqui pra gente. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui falando sobre Homero, Christopher Nolan e todos os assuntos que envolvem aí esses objetos mágicos que a gente adora, que são os livros. Obrigado. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Nos siga nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast, @rádios UFSM. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.